Olá, C31. Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma, o professor Anderson falando. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre razão e proporção direta. A gente vem olhando esse assunto de razão desde D30, C10 com um pouco mais de intensidade, na C20 a gente trabalhou bastante com ele. E agora no nono ano, na C30, a gente precisa dele para algumas relações, principalmente da geometria. Então vamos dar uma revisada, né, e fundamentar um pouco melhor. Razão, então, é a relação direta entre dois números. A gente fala nos números racionais, né, que são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, e a razão nada mais é do que escrita na forma de fração dessa relação direta entre dois números. Então, por exemplo, aqui, em um viveiro, a cada 5 aves, 3 são fêmeas. A gente está lidando aqui com a ideia de parte do todo. Existe uma parte, que são as fêmeas, do todo, que são as aves. Então, nós temos 3 a cada 5. 3 fêmeas a cada 5 espécimes. Essa relação é apenas uma escrita que a gente vai, em alguns momentos, simplificar para enxergar bem o que está acontecendo. A porcentagem, ela é uma razão. Né? Quando eu digo 20% dos eleitores, eu estou falando 20 a cada 100 eleitores. E aí eu posso calcular de um total ou de um micro, certo? 20 a cada 100 eleitores, se eu pegar, vocês lembram disso, né? 20 a cada 100. Se eu simplificar isso, eu tenho 2 a cada 10. Se eu simplificar ainda mais isso, eu posso dizer que 1 a cada 5 pessoas. Ou então eu posso fazer uma relação de proporcionalidade e ver em cima do total de eleitores. É a mesma relação, parte do todo, certo? Muitas das relações de razão que a gente usa são parte do todo. Aqui eu botei um segundo exemplo, uma das razões especiais. Um carro percorre 400 km em 5 horas. Fazer uma viagem de 400 km eu levo 5 horas. Tem momentos em que eu estou acelerando, tem momentos em que eu parei na estrada para comprar alguma coisa numa feira, tem momentos em que eu estou no engarrafamento andando devagar. Então, eu preciso saber qual foi a minha velocidade média. Em média, quanto eu andei. Teve momentos que eu andei a 100, teve momentos que eu andei a 60. Mas, em média, quanto tempo eu levei para chegar lá? Então, quando eu estou falando de velocidade média, eu estou dividindo a distância pelo tempo. Por exemplo, né? Eu andei 400 km, eu levei 5 horas para chegar. Se eu dividir 400 por 5, eu encontro 80 km a cada 1 hora. E velocidade é quilômetros por hora. Então, 80 km a cada 1 hora, eu andei numa velocidade média de 80 km por hora. Velocidade média é uma razão especial. Outra razão especial, essa a gente vê na física, né, nas ciências. Outra razão especial que a gente vê na geografia, por exemplo, um município tem 18 mil habitantes numa área de 200 km quadrados. Olha só, eu estou vendo a densidade demográfica. 18 mil habitantes numa área de 200 km quadrados. Eu vou simplificar isso aqui. Olha só. 0 e 0. Termina com 0, termina com 0. Ficou 180 para dividir por 2. 90 habitantes a cada 1 quilômetro quadrado. 180 dividido por 2 dá 90. Então eu vou ter que 90 habitantes a cada quilômetro quadrado dessa cidade. Essa é a densidade demográfica dessa cidade. As relações de razão, elas são sempre relações diretas entre dois números. Tá? E a gente vai lidar com parte do todo
em geral, na maioria dos casos, e com algumas razões especiais que a gente já viu, que a gente já trabalhou, a gente não precisa revisar todas. Acho que a importância da gente enxergar que elas existem em outras disciplinas, né, é que é maior do que a gente ficar revisando uma por uma, se a gente se der conta de que a gente tem uma relação entre duas grandezas, né, relação direta entre dois números, entre duas grandezas. Isso é importante para a gente se dar conta que a gente está trabalhando com uma razão, ok? Dá um pause aí, copia isso que eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, olha só. Primeiro que eu trouxe aqui uma palavra, né, irredutível. Eu sei que constantemente vocês esquecem o que significa. Irredutível significa que não dá mais para simplificar, eu simplifiquei até o limite, certo? E aí eu trouxe aqui um texto para a gente começar a estudar isso, né? Um texto para a gente começar a estudar a razão de um número. Em uma amostra de 2.100 cidadãos, quer dizer, eu entrevistei 2.100 pessoas, 6 a cada 10 admitem ter furado a quarentena sem necessidade urgente pelo menos uma vez. Isso é um dado importante, é um dado de risco, né, de uma comunidade. Vamos obter dados desse texto. O que eu sei daqui, né? Eu tenho uma razão, parte do todo, que está me dizendo o número de pessoas que furaram a quarentena. 6 a cada 10. Se eu precisar saber qual é se essa razão ela é irredutível, ou se tem uma razão irredutível relacionada a ela, o que eu vou fazer? Eu vou ver se dá para simplificar. Nesse caso, os dois números são divisíveis por 2, os dois são pares. Então eu posso dizer que 3 a cada 5 pessoas saíram de casa pelo menos uma vez sem necessidade. Tá? Saíram sem necessidade. O que mais que a gente pode tirar daqui? Se eu tenho que são 6 a cada 10, se eu posso simplificar, eu posso aumentar esses números. Eu posso dizer que se eu colocar um 0 aqui, eu também coloco um 0 ali. 60% da população saiu de casa sem necessidade. 3 a cada 5, forma irredutível. 60%, forma de porcentagem. O que mais que eu posso saber daqui? Se eu tenho que 6 a cada 10 saiu sem necessidade, quantos não saíram? Quantos ficaram em casa? Quantos cumpriram rigorosamente a quarentena? Se foram 6 que saíram, eu tenho 4 a cada 10 que não saíram. Ah, mas como que eu sei disso? Ué, tem 10 pessoas. 6 saíram sem necessidade, quantas sobraram? 4, né? 4 não saíram. Esse 4 a cada 10 que não saiu, também dá para simplificar. Também tem forma irredutível. 2 a cada 5
não saíram. Que eu também posso escrever na forma de porcentagem. 40%. E olha só, se eu tenho uma amostra de 2.100 pessoas, eu posso calcular a razão desse número. 6 a cada 10 dos 2.100 entrevistados. Lembra do de, do, da, dos? É multiplicação, né? Multiplicação de fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, eu posso simplificar sempre que possível, né? Então, 0, 0. 1 vezes 1 é 1, não precisa aparecer embaixo na fração. 6 vezes 210. Então, eu tenho um total de 1.260 pessoas que confessam, desses 2.100, ter saído de casa pelo menos uma vez sem necessidade. Tem muita informação que dá para tirar daqui. Agora eu posso saber, inclusive, quantas pessoas não saíram, calculando o 4 a cada 10 ou simplesmente diminuindo 2.100 de 1.260. O importante nos problemas de razão é que a gente tenha cuidado para ver o que está sendo perguntado e tudo que a gente pode tirar de dado das informações que foram dadas. Tá? Tem que ter cuidado e raciocínio. Não vai ter uma fórmula, vai ser sempre assim. Não. Pode ser que eu tenha uma informação e não tenha outra, pode ser, certo? Muito cuidado com as questões de razão. Dá um pause aí, copia isso, que eu vou trazer um pouco da ideia de proporção para a gente conversar. Continuando então. A gente vai falar sobre proporção direta. Proporção, eu vou sublinhar, é a relação entre duas razões que possuem o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Essa palavra complicada, às vezes aparece em provas, então é importante a gente dar uma marcadinha, né? Ou seja, as formas irredutíveis são iguais. Essa palavra super estranha, coeficiente de proporcionalidade. Na verdade, o que o cara está querendo me dizer é que se eu simplificar as duas razões que estão na proporção, tem que dar o mesmo número. Tem que dar a mesma razão. Para elas estarem proporcionais, tem que continuar sendo a mesma razão. Vou explicar com um exemplo anterior. Eu disse que 6 a cada 10 pessoas furaram a quarentena, certo? E aí a gente calculou a razão do número e viu que do total de 2.100 entrevistados, 1.260 tinham furado a quarentena. Vamos ver se isso está proporcional, se eu calculei certo. Eu vou ver isso, se existe o coeficiente de proporcionalidade, simplificando as duas frações, as duas razões. 3 a cada 5, já tinha simplificado isso antes. Versão irredutível. 3 a cada 5 pessoas, 6 a cada 10. Existe uma proporcionalidade, a proporcionalidade vezes 2. 1.260 e 2.100, eu posso cortar os zeros. 126 e 210, os dois são pares. 126 dividido por 2 dá 63. 210 dividido por 2 dá 105. Agora eu vou dividir isso aqui por 6 mais 3, 9, 1 mais 5, 6. Os dois estão na tabuada do 3. 21, 35.
21 e 35, eu enxergo a tabuada do 7. 3 e 5. Quer dizer, 3 a cada 5, 6 a cada 10, 21 a cada 35, 63 a cada 105, 126 a cada 210 ou 1260 a cada 2100, tudo isso é proporcional, porque tudo isso chega no mesmo lugar, no mesmo coeficiente de proporcionalidade. Então eu poderia dizer 3 a cada 5 pessoas, 6 a cada 10 pessoas, 21 a cada 35 pessoas, 63 a cada 105, mas melhor ainda, ó, eu vou colocar 60%, 63 a cada 105, claro, eu peguei os 60%, eu botei mais 3 mais 5. 1.260 a cada 2.100. Tudo isso está proporcional. O crescimento é o mesmo. Se eu quiser ver a taxa de proporção aqui, ó, daqui para cá, é vezes 7. Eu aumentei vezes 7 o meu número. Vezes 7. E isso eu trabalho com vocês desde B30. Nas nossas sequências lógicas. Quando a gente fica trabalhando sequência lógica, o que está acontecendo de um número para o outro? Qual é o próximo número da sequência? Lembram disso? Para que a gente consiga começar a enxergar isso cada vez de maneira mais elaborada. Então, assim, proporção direta é essa relação entre duas grandezas. O que acontece normalmente é que falta uma informação, que aí a gente trabalha ou com a questão lógica da proporcionalidade ou com a regra de 3, que a gente trabalhou também na C10, também na C20. Né? Que é calcular aquela quarta informação que está faltando no problema. Dá um pause aí e copia isso que eu vou mostrar um exemplo. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem antes de mostrar um exemplo. Olha lá, já coloquei aqui o problema, tá? Na turma C31, a cada 3 alunos, 2 estudam comigo desde o 6º ano. Se a turma tem 27 alunos, quantos estão há 4 anos comigo? Eu tenho um monte de número misturado aí, para se dar conta do que a gente está falando. Olha só, 31, 3, 2, 6, 27, 4, quais são os números que importam para a gente aqui? Que existe uma parte do todo de alunos que estuda comigo desde a B30, há 4 anos. Que parte é essa? 2 a cada 3. 2 estudam com 2 alunos a cada 3. Tem um a cada ali, está indicado. 2 estudam, 2 de quantos? A cada 3. Por que eu boto esse parte do todo? Vocês lembram? Para que vocês saibam aonde é que a informação vai cair. Que outra informação a gente tem aí? A turma tem 27 alunos. A turma tem 27 alunos. A turma é uma parte ou é o todo? A turma é o todo. Quantos estão estudando comigo há 4 anos? Não sei. Daqui, tem 2 maneiras de vocês resolver o problema. Ou vocês se dão conta de que existe uma lógica, ou vocês vão resolver pela regra de 3. As 2 coisas são simples. Olha só. Qual é a lógica? 3 para 27. Tem algum número que vezes 3 dá 27? Pensa aí. 9. 3 vezes 9, 27. Se essa é a lógica,
tem que ser seguido aqui. 2 vezes 9 dá 18. Então, dos 27, tem 18 que está estudando comigo desde a B30. Esse é um número que não tem desculpa, né? Que tinha que estar sabendo fazer. Tá, beleza. A outra maneira é 2 a cada 3, não sei quantos dos 27. Como é que a gente resolve isso mesmo? Xzinho. 3 com o x, 3x. 2 vezes 27, 54. E aí eu divido 54 por 3, que vai dar 18. Sempre que puder ser por lógica, melhor que seja por lógica. Não perde tempo montando equação e o cambal. Não tem porquê. Faz por lógica. Quando não der para ser por lógica, beleza. Aí tu monta a relação da regra de 3. Ok? Dá um pause, copia o exemplo e vamos tentar fazer umas atividades bem simples em relação a isso, para poder ir adiante no conteúdo. Listinha longa, mas bem simples de atividades, tá? Primeiro, indicar a razão irredutível entre 10 e 25, entre 12 e 20, entre 6 e 15. Fração irredutível, lembra, simplificação. No exercício anterior, quais razões são proporcionais? Taxa de proporcionalidade. Coeficiente de proporcionalidade. 3. Qual a densidade demográfica de uma região com 200 mil habitantes e área de 25 mil km²? Densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Calcular x para cada uma das relações proporcionais. 2 a cada 3 são quantos a cada 9? Dá para fazer direto, tem que fazer a regra de 3? Pensa. 3 a cada não sei é a mesma coisa que 6 a cada 10. Acho que é bem fácil. 9 a cada não sei é a mesma coisa que 12 a cada 8. Não é tão fácil, mas não é difícil. E o quinto, observar a planta. Eu tenho aqui uma sala quadrada e um quarto retangular. A sala medindo no desenho 3 cm por 3 cm e o quarto 2,5 cm por 2 cm. Se a parede da sala real, na hora de construir, tem 6 metros, quanto medem as paredes do quarto? Pensa, não é difícil, não tem muito cálculo. Pensa, eu quero que vocês exercitem o raciocínio nessa lista de exercícios. Tá? Exercitou o raciocínio? Faz a fotinho, me manda e na próxima aula sobre esse assunto, porque o próximo vídeo, se eu não me engano, é um vídeo de questões olímpicas. Na próxima aula desse assunto, a gente vai começar a aplicar isso em conteúdo DC30, certo? Espero por vocês. Até mais!